Conta pra gente um pouquinho de você, Má, pra gente conhecer. Claro, vamos lá. Bom, eu sou a Marcela, eu tenho 25 anos, né? Tô morando aqui na Irlanda já fazem 2 anos, então faço intercâmbio aqui na Irlanda. E como você estava falando antes na live, o bom daqui da Irlanda é que se pode trabalhar. Então, os intercambistas não têm tanta essa preocupação, né, de como que eu vou me bancar no meu intercâmbio, nesse estudo do inglês, né? Então, o bom daqui da Irlanda é que pode sim trabalhar. Uhum. Um pouquinho de mim, eu sou viajante, amo viajar sozinha. Descobri isso aqui, né, na Irlanda. Viajando mesmo, né? Falei, bom, já que meus amigos não têm o horário, né? Não bate os dias de folga, vou sozinha fazer as viagens, senão nunca vou viajar. É E verdade. aí peguei o amor e o gosto por viajar sozinha. Já fui para Frankfurt, já viajei Legal. bastante por aí. E sou uma pequena sonhadora, sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, né? Eu gosto muito de sonhar e eu sonho muito alto. Eu sempre falo que eu sou igual o Walt Disney. Eu tô sempre sonhando assim nas alturas, com um pouco do Mas, pé no chão, mas mas sonhar sempre é de sonhando. graça, e aí depois a gente vai que a gente consegue chegar, né, no Sim, sonho. exatamente. Eu sempre consegui, então por isso que eu falo que dá certo, né? Dá Sempre que mesmo. eu sonhei, eu sempre consegui. Eu vim da favela, eu saí da zona sul de São Paulo, que é o Capão Redondo, é um bairro super Uhum. perigoso, Sim. né? Que inclusive os Racionais é de lá. Então, a galera já dá pra ter uma noção pelas músicas. Meu marido Então, adora eles. sim. Então eu falo assim, que se eu sair de lá e conseguir chegar aqui onde eu estou, todo mundo consegue. Com Legal. planejamento, com ação, as pessoas precisam fazer acontecer, né? E a É única pessoa que verdade. pode fazer acontecer somos nós mesmos. É verdade, é verdade. Má, conta pra gente da sua experiência um pouquinho, assim, como que foi. Imagino que daí devia ter sido seu sonho, né, fazer o intercâmbio, e como foi pra você? Sim, eu sempre, quando eu fui fazer faculdade, né, eu já pensava em fazer o intercâmbio, mas era uma coisa assim muito distante. Eu falava, gente, intercâmbio é coisa de rico. Quem vai conseguir 10 mil reais, 15 mil reais para fazer um intercâmbio? É verdade, a impressão mesmo é essa que a gente tem. Sim. A gente sempre vê as pessoas com foto de blogueirinha, viajando, e a gente nunca imagina que essas pessoas nem sempre têm dinheiro, né, para realizar. Então eu falei, bom, eu preciso agora parar, pesquisar para ver como que é isso, né? Como que funciona. E aí foi quando eu parei, comecei a pesquisar isso em 2014. Eu Hum. comecei a pesquisar sobre o intercâmbio. E aí eu fui indo mais fundo, cada vez mais planejando, vendo as escolas, vendo o destino, né, que eu queria ir. Nunca foi Irlanda, Hum. mas por ser um dos destinos mais baratos de fazer intercâmbio, acabou pegando a paixão, né? Aquilo ali eu Ah, só tenho entendi. aquilo, então vai ser aquilo mesmo. Aham. E aí eu fiquei apaixonada pela Irlanda depois de um tempo, e aí de Uhum. todo jeito eu queria vir pra cá. E Aham. foi bem isso, foi num planejamento, pesquisando, olhando o site do eDublin, pesquisando vários outros sites aqui no Instagram, né? Tem vários conteúdos maravilhosos, o teu perfil também é um muito bom de conteúdo pra Obrigada. galera olhar. E foi assim que eu fui olhando, pesquisando na rasta, anotando num caderninho. Legal, você sempre fala nos seus stories do caderninho, né? Fala pra gente, dá essa dica do caderninho, eu adoro. É muito bacana, né? Porque quando a gente escreve, isso pode se tornar verdade, né? Apesar que quando a gente fala também, eu acredito muito que as palavras têm poder, né? Na energia Uhum. que tem no universo, em Deus, no que você acreditar. Tudo tem poder quando você coloca fé. Uhum. E o caderninho, ele é muito bom porque você consegue voltar as folhas e ver que você realmente escreveu aquilo que se realizou, né? Então, eu sempre tenho essa dica do caderninho. Pega um caderninho, escreve tudo o que você ouvir sobre o intercâmbio, planejamento, escolas, dinheiro, faz uma tabelinha no caderninho, porque o caderno vai estar sempre com você, aonde você andar. E aí você consegue ali ver como foi o teu planejamento e até onde você chegou já. Então eu Uhum. acho muito bacana essa dica do caderninho.
Eu fiz Não, psicologia no Brasil fora que é e eu acho que especial, isso né? ajuda bastante. Sim. É, depois, quando você vê, assim, eu vi um dia desses, eu vi um post de uma mulher que começou a trabalhar, eu acho que era no Facebook. E aí ela mostrou a foto, tipo assim, 10 anos antes, ela na frente do Facebook, e aí ela escreveu assim, one day. Aí ela tirou uma foto no primeiro dia de trabalho dela, 10 anos depois, falando day one. Eu achei tão bonitinho, é especial, porque depois Exatamente você isso. volta e fala, nossa, alcancei isso. Isso realmente realiza e é uma coisa muito, muito bacana, né, de saber que foi realizado. Você olha e fala, realmente as palavras têm poder e você fazer acontecer também, né? Infelizmente não cai só do céu, mas a gente faz acontecer sempre. É verdade. Então faz assim, conta pra gente o que a gente precisa fazer. Se eu quero fazer intercâmbio, eu tô no Brasil, meu sonho é fazer intercâmbio. O que que eu preciso fazer? Os primeiros passos. É, tem várias formas, né, de fazer. Então, tem como você procurar uma agência. É, existe também, né, intercâmbio sem agência, o que eu acho um pouco mais difícil. Então, desde 2014 eu estava sempre ali pesquisando sobre intercâmbio, mas mesmo assim é muito difícil a gente fazer a nossa primeira viagem internacional sem uma pessoa, sem um apoio que a gente pode cuidar. Pode compartilhar, né, o que está acontecendo nas viagens, pedir uma ajuda. Então, Aham. por isso que eu sempre falo pra galera, não é porque eu trabalho numa agência que eu vou falar pra você, venha com uma agência. Tem possibilidades de vir sem agência, mas eu acho muito mais difícil, né? Eu fiquei 3 anos antes de fazer o intercâmbio pesquisando sobre tudo. Eu comento Uhum. até do caderninho que eu moro hoje na rua que eu tinha escrito que eu queria morar. É Ai, que muito doido. fofa! Eu moro hoje na rua principal, que é a Parnell, aqui em Dublin, que é o centro de tudo. Então, eu já sabia a rua que eu queria morar e já tinha anotado, inclusive, isso no caderninho, né? Uma das ruas principais, ali perto do centro. Então, isso acaba sendo muito importante, porque você vindo sozinha, mesmo você sabendo até a rua que você quer morar, é muito mais complicado, né? Não falando inglês, eu vim com inglês zero também. Uhum. Então, é possível também fazer o intercâmbio com os aéreos de inglês. É, nossa, o Paul, o meu amigo Irish, entrou na live. Que bacana. E com a agência, né? A agência pode te dar todo o suporte, porque a agência já tem essa experiência, né? Ter uma consultora, uma pessoa aqui na Irlanda que vai te receber, vai te auxiliar. É, a gente tem, né, toda a parte de walking tour, a maioria das agências fazem isso. Então é muito bacana vir com a agência por esses quesitos, né? De você conseguir. Se eu puder comentar, meu ponto de vista é o Claro. seguinte, eu nunca morei na Irlanda, mas eu morei muitos anos nos Estados Unidos. Eu morei uns 15 anos nos Estados Unidos. E a gente vê muita gente, tipo assim, chegando nos Estados Unidos como turista e falando assim: ah, depois eu vou trocar meu visto porque eu vou estudar inglês. Aí você pensa assim: a pessoa vendeu tudo no Brasil, a pessoa às vezes leva a família pensando assim: vou chegar lá e vou estudar inglês. A pessoa não tem noção, eu acho que se ela não vai numa agência, se ela não fala com uma pessoa. No caso do intercâmbio, ou, por exemplo, se a pessoa quer viver o resto da vida, talvez falar com um advogado, Sim, enfim, se você não vai atrás de quem conhece, às vezes você joga, literalmente joga o dinheiro no lixo. Eu já vi gente tendo que voltar para o Brasil porque falou: ah, não era aquilo, eu preciso ter outro visto, eu preciso voltar, tirar. Então, eu não sei tanto da burocracia da Irlanda, mas eu acho assim: se você vai pegar o seu rico dinheirinho e você vai realizar o seu sonho, você precisa estar fazendo com alguém que conhece, que sabe o que está sim. fazendo e que é de confiança, porque senão não dá. É muito. Sim, é verdade. Ih, deu uma travadinha. Deu uma travada. Agora Mas é voltou. exatamente. Muitas pessoas falam: ah, eu vou para Irlanda primeiro para conhecer como turista, ficar os 3 meses e depois eu mudo o visto. O valor que você gasta vindo para Irlanda, conhecer, ver como que funciona,
é o valor do curso. Nossa. É exatamente certinho o valor do curso que você compraria um intercâmbio para ficar 8 meses. Então, Hum, assim, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que me chama, pergunta, né? Mas como que funciona? Eu quero ir, mas eu quero ir sem agência, eu quero ir para pesquisar. E eu sempre falo, gente, tem essa opção, é óbvio, tem, né? Sempre tem outras opções, mas eu uhum, acho muito mais fácil vir com uma agência, né, com pessoas que já vai estar aqui para te receber e te ajudar, né? Eu tenho uhum. muitos clientes que eu sempre falo para eles, se precisar de acomodação, me chama aqui no meu Instagram. Eu tenho muitos amigos que moram aqui na Irlanda, então o bom de ter uma pessoa aqui te recebendo é isso, né? As pessoas já têm amigos aqui, já pode te ajudar de diversas formas. Tá. Então vamos lá. Então eu falei com uma agência. Você, por exemplo, é representante de uma agência. Vamos supor que eu falei com você. Aí, o que que vai acontecer? Tô animada para fazer meu intercâmbio. Eba, vamos lá. Então, o primeiro contato que a pessoa faz, né, normalmente é comigo. E aí a gente conversa. As pessoas sempre chegam assim, quero um curso, vamos supor, quero fazer intercâmbio na Irlanda de 8 meses, quero um curso XXX. E aí eu sempre vou por um outro caminho, porque eu sempre falo muito para as pessoas, eu não tô aqui para vender. Eu gosto muito de Uhum, ter amigos. Então, eu quero saber quais os seus planos, qual o teu principal intuito, se é vir morar, se é estudar intercâmbio, se é realmente estudar inglês, ou se você está vindo só para viajar pela Europa. Então, qual o teu principal intuito? E eu falo que eu sempre uhum. investigo um pouquinho da vida da pessoa. Sempre pergunto o que a pessoa faz no Brasil. Como que tá a vida lá, né, para ela vir para cá, se ela gosta do frio, do calor, porque tudo isso precisa a gente saber um pouquinho, né? Às Uhum. vezes a pessoa tá vindo para Irlanda porque um amigo veio, mas o amigo gosta do frio. E aqui na Irlanda é Ah, frio o tempo inteiro, é né? bom Então saber. as pessoas, sim, é muito frio. Agora mesmo tá verão, tá primavera, né? Entrando o verão Uhum. e tá frio mesmo assim. Então, a gente sempre precisa saber essas informações. E aí, antes de tudo, antes de eu enviar valor, eu sempre pergunto, eu faço essas perguntas, né, para saber um pouquinho do perfil da pessoa, até mesmo antes de indicar a escola. Porque o Hum. bom das agências é exatamente isso. A gente tem uma carteira de escolas, Ah, né? legal. Então, Então, dependendo assim, do que eu quiser fazer, você vai me passar a escola que tem mais a ver comigo. tem desde a escola mais Legal. barata até uma escola super cara, que é tipo 20 mil reais. Uhum, Então depende muito do intuito mesmo do cliente, né? Tem clientes, por exemplo, que trabalham em TI, que isso é muito uhum, bacana. Aqui na Irlanda o pessoal tá falando que é o Vale do Silício, né? uhum. Agora tá sendo o novo Vale do Silício. Então, pessoal de TI é muito bom vir para a Irlanda, principalmente para aprender inglês. E aí eu sempre falo, pega uma escola premium, que é uma das Hum. melhores escolas que tem. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas em 8 meses você já vai estar super evoluído no inglês e já pode mandar teu currículo para tua área. Eu vou Então te isso falar, conta na área de muito. TI, desculpa te interromper, eu sou Pode da falar. área de TI, né? Esses dias, é porque eu tô atrás de emprego, né? Porque eu também perdi meu emprego, né? Nessa Sim. situação, muito, assim como muita gente. Eu tô atrás de emprego, eu fiz algumas entrevistas no Facebook da Irlanda, de Dublin. Então, assim, tem o Facebook, os headquarters do Facebook, inclusive, é aí em Dublin. E tem várias outras empresas muito boas aí. Muitas, E é o muitas. que eu falo para todo mundo. Tem tanta oportunidade na Europa inteira. Eu estou em Berlim. Tem Uhum, muita oportunidade, mas a primeira coisa que você tem que ter é falar inglês. sim. Primeira coisa. É a primeira coisa que eles perguntam. E assim, o inglês intermediário, o inglês avançado, que a gente faz no Brasil, você Hum, chega aqui, intermediário, né? É aham. totalmente diferente. A mesma coisa aí nos Estados Unidos também. Então, o inglês que a gente aprende no Brasil é totalmente diferente do inglês quando a gente está num país.
de origem inglesa, né? Que fala realmente o inglês. Então é super bacana escolher uma boa escola para evoluir o inglês o mais rápido possível, né? Eu falo até mesmo pela minha experiência. Quando eu vim, eu não tinha financeiramente, né, um bom valor para investir na escola. Então, eu peguei a escola mais barata. Quando eu cheguei na sala, a sala tinha 10 pessoas, eu acho 10 ou 12 pessoas. Todas eram brasileiras. Todas as É, pessoas. ficou Então, falando em assim, português com todo mundo. você acaba falando em português. O meu professor era irlandês. As pessoas, quando ia tirar dúvida, sei lá, aparecia uma palavra na lousa e a gente não sabia o significado, antes do professor irlandês explicar o significado, alguém já levantava e falava, é isso em português. Ah, Aí você fica, meu Deus, nunca vou aprender o inglês. eu vou te falar, eu tendo que ter aprendido inglês também, eu digo que isso atrapalha muito. Muito, Atrapalha. sim. Infelizmente. Então, então, assim, escolher uma boa escola é exatamente por isso, né? Pela Irlanda ser muito fácil, ser menos burocrático, acaba que as escolas mais baratas é onde tem um número maior de brasileiros. Então, isso acaba um pouco ali te atrapalhando, dependendo do teu objetivo. Se teu objetivo é vir estudar, para conseguir um trabalho, assim como a área de TI, a área de RH, engenharia, que também tem bastantes possibilidades, aí sim eu te indico pegar uma escola assim muito boa. Agora tem muita gente que não tem um financeiro muito bom, né? Então tem as escolas médias, tem as escolas mais básicas, mas todas elas, claro que oferecem algo muito bom, né? Mas dentro do nível que elas estão. Eu acho assim, se eu tivesse zero de dinheiro e eu quisesse fazer, eu acho que só pela experiência de você morar e 8 meses você estudando todos os dias, talvez você pode não sair falando assim, né? Que nem uma pessoa que fala fluente Uhum. há anos. Mas com certeza você vai aprender a língua, com certeza a cultura nova que você conhece, aquilo que você ganha culturalmente, nossa, faz toda a diferença. Já vale muito, muito. Eu tenho inclusive o intercâmbio de um mês, né? O intercâmbio de um mês é aquele intercâmbio de férias. Então você tem 30 dias de férias no Brasil, e aí você Hum, pode vir para Irlanda, para França, para Espanha, aprender, né, os legal. idiomas de acordo com o que você deseja, e isso já é uma grande evolução, assim. Eu tenho um amigo que ele trabalha no Santander e que ele Uhum, precisava, né, de fazer o intercâmbio para melhorar o inglês dele. Ele já tinha inglês intermediário, só uhum. que ele precisava de uma experiência no exterior para o RH aceitar ele em uma seleção de supervisor no Santander. Ah, E aí ele veio fazer o intercâmbio de um mês e ele sempre fala assim: o intercâmbio de um mês para mim foi muito, muito bom. E valeu muito, assim, ele se dedicou o máximo, ele saía bastante, então ele ficava na rua, conversando com as pessoas, na biblioteca, ele fez muitos amigos irlandeses no bar, nos pubs, né? Então legal. isso ajudou muito ele evoluir o inglês dele nesse um mês. Então, se eu não tenho Ele 8 meses, vamos supor que eu estou super bem no meu trabalho, sei lá, tenho uma família, eu posso tirar 30 dias, minhas férias, meu mês de férias, e fazer um intensivão. Sim, você pode vir fazer um Legal. intensivo. Tem o curso normal, que são 4 horas por dia, e tem um intensivo que são 8 horas. E aí você fica o dia inteiro na escola, assim, foco Legal, total, o que é muito, muito bom. Acrescenta bastante, né? legal. Ó, a gente Nessa tem pergunta aqui, entre malas e mamadeiras, ela falou. Vocês já ouviram falar de prática. Sprach Café? Eu acredito que seja os pubs que fazem troca, os cafés, na verdade, né? Hum, E eles fazem aulas de idiomas. Então, assim, você vai pro café, você vai tomar hum, um breakfast, um café da manhã, e aí você fica lá, só que eles têm trocas de pessoas. Então, vem, por exemplo, um irlandês vai para lá,
E aí você pode conversar com irlandês e inglês. Eles fazem uma roda, uma mesa de roda, com 4, 5 pessoas, e cada um com um irlandês na mesa, que aí você pode conversar em inglês, fazer a Ah, prática. legal, Eu legal. acredito que seja isso. Tá, eu nunca tinha ouvido falar. A Aline perguntou onde seria mais fácil conseguir um intercâmbio. A Irlanda. A Irlanda é o país mais fácil de conseguir e mais barato. A Irlanda, hoje em dia, quando eu vim há 2 anos atrás, eu gastei 30 mil reais com tudo, porque para fazer o intercâmbio de 8 meses, você precisa comprovar uma renda. Né? Assim Hum, como todos os intercâmbios, tirando Dubai, que é o único lugar que não precisa comprovar. Mas a Irlanda é um dos mais baratos, né? E menos burocrático. Então, você tira o visto aqui na Irlanda. Você veio com 3 mil euros, com toda a documentação que a escola e a agência te dá, e aí você já consegue tirar o teu visto. É assim, muito fácil mesmo. Não precisa falar hum. inglês, você não vai conversar com eles exatamente, né? Você só mostra os documentos, os 3 mil euros da comprovação, paga os 300 euros do visto e já tá dentro. É E muito isso quando fácil. você vai para aí, porque nos Estados Unidos você precisa precisa ter o registro da escola, você precisa ter pago a matrícula, ter pago o primeiro semestre, tudo. Aí você marca para ir pro, assim, isso é o pouco que eu sei, né, do visto de estudante dos Sim, Estados Unidos. Aí você marca, vai no consulado, faz a entrevista e espera. aí paga paga o visto, se pegar, pegou, se não pegar, pagou. Uhum. Aí para a Irlanda é a mesma coisa? Precisa ir no consulado ou tipo, chega na Não. Irlanda com essa papelada? Para a Irlanda você tem que ter pago 100%, né? Mas você não vai no consulado irlandês no Brasil. Já é aqui na Irlanda. Então as Hum, possibilidades de você ter o teu visto 100% aceito é muito grande, porque você já está aqui. Eles não vão pedir para legal. você voltar. E você tá Então com isso a acaba sendo, papelada. sim, acaba sendo muito mais fácil. Já a Espanha, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, precisa tirar o visto no Brasil, né? Fazer todo esse processo, assim como os Estados Unidos, Canadá, precisa tirar o visto no Brasil, né? Fazer todo o pagamento do curso, para aí sim dar entrada no visto. Que isso é um pouquinho mais burocrático, bem mais burocrático, né? Uhum, sim. Dubai é um dos únicos países que você também, assim como a Irlanda, tira o visto lá em Dubai. A própria Hum, escola que faz todo o processo burocrático, você não precisa se preocupar e não precisa comprovar renda. Mas Dubai hum, sai mais caro do que Dublin. Se em Dublin hum. você vai gastar 35, 40 mil reais, Dubai vai sair uns 40, 42. Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live de hoje. Hoje nós vamos falar com a Marcela. Ela vai contar pra gente como que é o intercâmbio, o que você precisa fazer se você pensa em fazer intercâmbio. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive sonho de fazer intercâmbio, não tive oportunidade. Meu pai tá entrando aqui, vai explicar porque que eu não tive oportunidade. Não, tô brincando. Na verdade, eu até fui morar nos Estados Unidos na idade onde os jovens normalmente fazem um intercâmbio. Mas o legal... Oi, Rô, tudo bom? O legal do que a Marcela vai contar pra gente é que ela é adulta, ela não é uma adolescente. E ela faz intercâmbio, inclusive ela até começou a trabalhar com isso. Então ela vai contar pra gente um pouco da experiência dela com o intercâmbio e vai contar o que a gente precisa fazer, se é uma coisa que a gente quer muito. A Marcela. Oi, Virgínia, tudo bom? Enquanto ela entra, oi, Léo. Dri. Vamos esperar aqui ela entrar. E hoje vai dar tudo certo, ela vai entrar e vai dar tudo certo na imagem. Fingers crossed. A Marcela, ela mora, enquanto ela tá entrando, a Má, ela mora na Irlanda, tá fazendo intercâmbio lá.
E uma coisa que eu acho legal que ela vai contar pra gente é que ela pode estudar e trabalhar, então ela vai contar um pouquinho disso. É uma ideia bem legal. Vamos ver aqui enquanto ela entra. A Isis está perguntando quem é hoje. Isis, hoje é a Má, ela vai contar sobre intercâmbio. Tudo bom, minha linda? Olá! Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Eu fico aqui Tá falando, beleza? falando até entrar a imagem. Sim, tá bom a imagem, né? Tá Claro, ótimo. não tem como colocar aqui. Olá, Tranquilo. pessoal, tudo bom? Bom dia. Conta pra gente um pouquinho de você, Má, pra gente conhecer. Claro, vamos lá. Bom, eu sou a Marcela, eu tenho 25 anos, né? Tô morando aqui na Irlanda já fazem 2 anos, então faço intercâmbio aqui na Irlanda. E como você estava falando antes na live, o bom daqui da Irlanda é que se pode trabalhar. Então, os intercambistas não têm tanta essa preocupação, né, de como que eu vou me bancar no meu intercâmbio, nesse estudo do inglês, né? Então, o bom daqui da Irlanda é que pode sim trabalhar. Uhum. Um pouquinho de mim, eu sou viajante, amo viajar sozinha. Descobri isso aqui, né, na Irlanda. Viajando mesmo, né? Falei, bom, já que meus amigos não têm o horário, né? Não bate os dias de folga, vou sozinha fazer as viagens, senão nunca vou viajar. É E aí verdade. peguei o amor e o gosto por viajar sozinha. Já fui para Frankfurt, já viajei Legal. bastante por aí. E sou uma pequena sonhadora, sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, né? Eu gosto muito de sonhar e eu sonho muito alto. Eu sempre falo que eu sou igual o Walt Disney. Eu tô sempre sonhando assim nas alturas, com um pouco do pé Mas, no chão, mas mas sonhar sempre é de sonhando. graça. E aí depois a gente vai que a gente consegue chegar, né, no Sim, sonho. exatamente. Eu sempre consegui, então por isso que eu falo que dá certo, né? Dá Sempre que mesmo. eu sonhei, eu sempre consegui. Eu vim da favela, eu saí da zona sul de São Paulo, que é o Capão Redondo, é um bairro super Uhum. perigoso, Sim. né? Que inclusive os Racionais é de lá. Então, a galera já dá pra ter uma noção pelas músicas. Meu Então, marido adora eles. sim. Então eu falo assim, que se eu sair de lá e conseguir chegar aqui onde eu estou, todo mundo consegue. Com Legal. planejamento, com ação, as pessoas precisam fazer acontecer, né? E a É única pessoa que verdade. pode fazer acontecer somos nós mesmos. É verdade, é verdade. Má, conta pra gente da sua experiência um pouquinho, assim, como que foi. Eu imagino que daí devia ter sido o seu sonho, né, fazer o intercâmbio, e como foi pra você? Sim, eu sempre, quando eu fui fazer faculdade, né, eu já pensava em fazer o intercâmbio, mas era uma coisa assim muito distante. Eu falava, gente, intercâmbio é coisa de rico. Quem vai conseguir 10 mil reais, 15 mil reais para fazer um intercâmbio? É verdade, a impressão mesmo é essa que a gente tem. Sim. A gente sempre vê as pessoas com foto de blogueirinha, viajando, e a gente nunca imagina que essas pessoas nem sempre têm dinheiro, né, para realizar. Então eu falei, bom, eu preciso agora parar, pesquisar para ver como que é isso, né? Como que funciona. E aí foi quando eu parei, comecei a pesquisar isso em 2014. Eu Hum. comecei a pesquisar sobre o intercâmbio. E aí eu fui indo mais fundo, cada vez mais planejando, vendo as escolas, vendo o destino, né, que eu queria ir. Nunca foi Irlanda, Hum. mas por ser um dos destinos mais baratos de fazer intercâmbio, acabou pegando a paixão, né? Aquilo ali eu Ah, só tenho entendi. aquilo, então vai ser aquilo mesmo. Aham. E aí eu fiquei apaixonada pela Irlanda depois de um tempo, e aí de Uhum. todo jeito eu queria vir pra cá. E Aham. foi bem isso, foi num planejamento, pesquisando, olhando o site do eDublin, pesquisando vários outros sites aqui no Instagram, né? Tem vários conteúdos maravilhosos. O teu perfil também é muito bom de conteúdo pra Obrigada. galera olhar. E foi assim que eu fui olhando, pesquisando na rasta, anotando num caderninho. Legal, você sempre fala nos seus stories do caderninho, né? Fala pra gente, dá essa dica do caderninho, eu adoro. É muito bacana, né? Porque quando a gente escreve, isso pode se tornar verdade, né? Apesar que quando a gente fala também,
Eu acredito muito que as palavras têm poder, né? Na energia Uhum, que tem no universo, em Deus, no que você acreditar. Tudo tem poder quando você coloca fé. uhum. E o caderninho, ele é muito bom porque você consegue voltar as folhas e ver que você realmente escreveu aquilo que se realizou, né? Então, eu sempre tenho essa dica do caderninho. Pega um caderninho, escreve tudo que você ouvir sobre o intercâmbio, planejamento, escolas, dinheiro, faz uma tabelinha no caderninho, porque o caderno vai estar sempre com você, aonde você andar. E aí você consegue ali ver como foi o teu planejamento e até onde você chegou já. Então, eu acho Uhum. muito bacana essa dica do caderninho. Eu fiz Não, psicologia no fora, Brasil fora que é e eu acho que especial, me né? ajudou bastante. Sim. É, depois, quando você vê, assim, eu vi um dia desses, eu vi um post de uma mulher que começou a trabalhar, eu acho que era no Facebook. E aí ela mostrou a foto, tipo assim, 10 anos antes, ela na frente do Facebook, e aí ela escreveu assim, one day. Aí ela tirou uma foto no primeiro dia de trabalho dela, 10 anos depois, falando day one. Eu achei tão bonitinho, é É especial, porque depois exatamente você isso. volta e fala, nossa, alcancei isso. Isso realmente realiza e é uma coisa muito, muito bacana, né, de saber que foi realizado. Você olha e fala, realmente as palavras têm poder e você fazer acontecer também, né? Infelizmente não cai só do céu, mas a gente faz acontecer sempre. É verdade. Então faz assim, conta pra gente o que a gente precisa fazer. Se eu quero fazer intercâmbio, eu tô no Brasil, meu sonho é fazer intercâmbio. O que eu preciso fazer? Os primeiros passos. É, tem várias formas, né, de fazer. Então, tem como você procurar uma agência. É, existe também, né, intercâmbio sem agência, o que eu acho um pouco mais difícil. Então, desde 2014 eu estava sempre ali pesquisando sobre intercâmbio, mas mesmo assim é muito difícil a gente fazer a nossa primeira viagem internacional sem uma pessoa, sem um apoio que a gente pode cuidar. Pode compartilhar, né, o que está acontecendo nas viagens, pedir uma ajuda. Então, Aham. por isso que eu sempre falo pra galera, não é porque eu trabalho numa agência que eu vou falar pra você, venha com uma agência. Tem possibilidades de vir sem agência, mas eu acho muito mais difícil, né? Eu fiquei 3 anos antes de fazer o intercâmbio pesquisando sobre tudo. Eu comento Uhum. até do caderninho que eu moro hoje na rua que eu tinha escrito que eu queria morar. É Ai, que muito doido. fofa! Eu moro hoje na rua principal, que é a Parnell, aqui em Dublin, que é o centro de tudo. Então, eu já sabia a rua que eu queria morar e já tinha anotado, inclusive, isso no caderninho, né? Uma das ruas principais, ali perto do centro. Então, isso acaba sendo muito importante, porque você vindo sozinha, mesmo você sabendo até a rua que você quer morar, é muito mais complicado, né? Não falando inglês, eu vim com inglês zero também. Uhum. Então, é possível também fazer o intercâmbio com zero de inglês. É, nossa, o Paul, o meu amigo Irish, entrou na live. Que bacana. E com a agência, né? A agência pode te dar todo o suporte, porque a agência já tem essa experiência, né? Ter uma consultora, uma pessoa aqui na Irlanda que vai te receber, vai te auxiliar. É, a gente tem, né, toda a parte de walking tour, a maioria das agências fazem isso. Então é muito bacana vir com a agência por esses quesitos, né? De você conseguir. Se eu puder comentar, meu ponto de vista é o Claro. seguinte, eu nunca morei na Irlanda, mas eu morei muitos anos nos Estados Unidos. Eu morei uns 15 anos nos Estados Unidos. E a gente vê muita gente, tipo assim, chegando nos Estados Unidos como turista e falando assim: ah, depois eu vou trocar meu visto porque eu vou estudar inglês. Aí você pensa assim: a pessoa vendeu tudo no Brasil, a pessoa às vezes leva a família pensando assim: vou chegar lá e vou estudar inglês. A pessoa não tem noção. Eu acho que se ela não vai numa agência, se ela não fala com uma pessoa. No caso do intercâmbio, ou, por exemplo, se a pessoa quer viver o resto da vida, talvez falar com um advogado, Sim. enfim, se você não vai atrás de quem conhece, às vezes você joga, literalmente joga o dinheiro no lixo. Eu já vi gente tendo que voltar para o Brasil porque falou: ah,
não era aquilo, eu preciso ter outro visto, eu preciso voltar, tirar. Então, eu não sei tanto da burocracia da Irlanda, mas eu acho assim, se você vai pegar o seu rico dinheirinho e você vai realizar o seu sonho, você precisa estar fazendo com alguém que conhece, que sabe o que está Sim, fazendo e que é de confiança, porque senão não dá. É muito sim, é verdade. difícil. E deu uma travadinha. Deu uma travada. É, Mas agora é voltou. exatamente. Muitas pessoas falam: ah, eu vou para Irlanda primeiro para conhecer como turista, ficar os 3 meses e depois eu mudo o visto. O valor que você gasta vindo para Irlanda, conhecer, ver como que funciona, é o valor do curso. Nossa. É exatamente certinho o valor do curso que você compraria um intercâmbio para ficar 8 meses. Então, Hum, assim, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que me chama, pergunta, né? Mas como que funciona? Eu quero ir, mas eu quero ir sem agência, eu quero ir para pesquisar. E eu sempre falo, gente, tem essa opção, é óbvio, tem, né? Sempre tem outras opções, mas eu uhum, acho muito mais fácil vir com uma agência, né? Com pessoas que já vai estar aqui para te receber e te ajudar, né? Eu tenho uhum. muitos clientes que eu sempre falo para eles, se precisar de acomodação, me chama. Aqui no meu Instagram, eu tenho muitos amigos que moram aqui na Irlanda. Então, o bom de ter uma pessoa aqui te recebendo é isso, né? As pessoas já têm amigos aqui, já pode te ajudar de diversas formas. Tá, então vamos lá. Então, eu falei com uma agência, você, por exemplo, é representante de uma agência. Vamos supor que eu falei com você. Aí, o que que vai acontecer? Tô animada para fazer meu intercâmbio. Eba, vamos lá. Então, o primeiro contato que a pessoa faz, né, normalmente é comigo. E aí a gente conversa. As pessoas sempre chegam assim, quero um curso, vamos supor, quero fazer intercâmbio na Irlanda de 8 meses, quero um curso XXX. E aí eu sempre vou por um outro caminho, porque eu sempre falo muito para as pessoas, eu não tô aqui para vender. Eu gosto muito de Uhum, ter amigos. Então, eu quero saber quais os seus planos, qual o teu principal intuito, se é vir morar, se é estudar intercâmbio, se é realmente estudar inglês, ou se você está vindo só para viajar pela Europa. Então, qual o teu principal intuito? E eu falo que eu sempre uhum. investigo um pouquinho da vida da pessoa. Sempre pergunto o que a pessoa faz no Brasil, como que tá a vida lá, né, para ela vir para cá, se ela gosta do frio, do calor, porque tudo isso precisa a gente saber um pouquinho, né? Às Uhum. vezes a pessoa tá vindo para Irlanda porque um amigo veio, mas o amigo gosta do frio. E aqui na Irlanda é Ah, frio o tempo inteiro, é né? bom Então as saber. pessoas, sim, é muito frio. Agora mesmo tá verão, tá primavera, né? Entrando o verão Uhum. e tá frio mesmo assim. Então, a gente sempre precisa saber essas informações. E aí, antes de tudo, antes de eu enviar valor, eu sempre pergunto, eu faço essas perguntas, né, para saber um pouquinho do perfil da pessoa, até mesmo antes de indicar a escola. Porque o Hum. bom das agências é exatamente isso. A gente tem uma carteira de escolas, Ah, né? legal. Então, Então, dependendo assim, do que eu quiser fazer, você vai me passar a escola que tem mais a ver comigo. tem desde a escola mais Legal. barata até uma escola super cara, que é tipo 20 mil reais. Uhum, Então depende muito do intuito mesmo do cliente, né? Tem clientes, por exemplo, que trabalham em TI, que isso é muito uhum, bacana. Aqui na Irlanda o pessoal tá falando que é o Vale do Silício, né? uhum. Agora tá sendo o novo Vale do Silício. Então, pessoal de TI é muito bom vir para a Irlanda, principalmente para aprender inglês. E aí eu sempre falo, pega uma escola premium, que é uma das Hum. melhores escolas que tem. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas em 8 meses você já vai estar super evoluído no inglês e já pode mandar teu currículo para tua área. Eu vou Então te isso falar, conta na área de muito. TI, desculpa te interromper, eu sou Pode- da área de TI, né? Esses dias, é porque eu tô atrás de emprego, né? Porque eu também perdi meu emprego, né? Nessa Sim, situação, muito, assim como muita gente. Eu tô atrás de emprego, eu fiz algumas entrevistas no Facebook da Irlanda, de Dublin.
Então, assim, tem o Facebook, os headquarters do Facebook, inclusive, é aí em Dublin. E tem várias outras empresas muito boas aí. Muitas, E é o muitas. que eu falo para todo mundo. Tem tanta oportunidade na Europa inteira. Eu estou em Berlim. Tem Uhum, muita oportunidade. Mas a primeira coisa que você tem que ter é falar inglês. sim. Primeira coisa. É a primeira coisa que eles perguntam. E assim, o inglês intermediário, o inglês avançado, que a gente faz no Brasil, você Hum, chega aqui, é intermediário, né? É aham, totalmente diferente. A mesma coisa aí nos Estados Unidos também. Então, o inglês que a gente aprende no Brasil é totalmente diferente do inglês quando a gente está num país de origem inglesa, né? Que fala uhum, realmente o inglês. Então, é super bacana escolher uma boa escola para evoluir o inglês o mais rápido possível, né? Eu falo até mesmo pela minha experiência. Quando eu vim, eu não tinha financeiramente, né, um bom valor para investir na escola. Então, uhum. eu peguei a escola mais barata. Quando eu cheguei na sala, a sala tinha 10 pessoas, eu acho 10 ou 12 pessoas. Todas eram brasileiras. Todas as É, pessoas. ficou Então, falando em assim, português com todo mundo. você acaba falando em português. O meu professor era irlandês. As pessoas, quando ia tirar dúvida, sei lá, aparecia uma palavra na lousa e a gente não sabia o significado, antes do professor irlandês explicar o significado, alguém já levantava e falava, é isso em português. Ah, Aí você fica, meu Deus, nunca vou aprender o inglês. eu vou te falar, eu tendo que ter aprendido inglês também, eu digo que isso atrapalha muito. Muito, Atrapalha. sim. Infelizmente. Então, então, assim, escolher uma boa escola é exatamente por isso, né? Pela Irlanda ser muito fácil, ser menos burocrático, acaba que as escolas mais baratas é onde tem um número maior de brasileiros. Então, isso acaba um pouco ali te atrapalhando, dependendo do teu objetivo. Se teu Uhum. objetivo é vir estudar, para conseguir um trabalho, assim como a área de TI, a área de RH, engenharia, que também tem bastantes possibilidades, aí sim eu te indico pegar uma escola assim muito boa. Agora tem muita gente que não tem um financeiro muito bom, né? Então tem as escolas médias, tem as escolas mais básicas, mas todas elas, claro que oferecem algo muito bom, né? Mas dentro do nível que elas estão. Eu acho assim, se eu tivesse zero de dinheiro e eu quisesse fazer, eu acho que só pela experiência de você morar e 8 meses você estudando todos os dias, talvez você pode não sair falando assim, né? Que nem uma pessoa que fala fluente Uhum. há anos. Mas com certeza você vai aprender a língua, com certeza a cultura nova que você conhece, aquilo que você ganha culturalmente, nossa, faz toda a diferença. Já vale muito, muito. Eu tenho inclusive o intercâmbio de um mês, né? O intercâmbio de um mês é aquele intercâmbio de férias. Então você tem 30 dias de férias no Brasil, e aí você Hum, pode vir para Irlanda, para França, para Espanha, aprender, né, os idiomas de acordo com o que você deseja, e isso já é uma grande evolução, assim. Eu tenho um amigo que ele trabalha no Santander e que ele uhum, precisava, né, de fazer o intercâmbio para melhorar o inglês dele. Ele já tinha inglês intermediário, só uhum. que ele precisava de uma experiência no exterior para o RH aceitar ele em uma seleção de supervisor no Santander. Ah, E aí ele veio fazer o intercâmbio de um mês e ele sempre fala assim: o intercâmbio de um mês para mim foi muito, muito bom. E valeu muito, assim, ele se dedicou o máximo, ele saía bastante, então ele ficava na rua, conversando com as pessoas, na biblioteca, ele fez muitos amigos irlandeses no bar, nos pubs, né? Então legal. isso ajudou muito ele evoluir o inglês dele nesse um mês. Então, se eu não tenho Ele 8 meses, vamos supor que eu estou super bem no meu trabalho, ou sei lá, tenho uma família, eu posso tirar 30 dias, minhas férias, meu mês de férias, e fazer um intensivão. Sim, você pode vir fazer um Legal. intensivo. Tem o curso normal, que são 4 horas por dia, e tem um intensivo que são 8 horas. E aí você fica o dia inteiro na escola, assim.
Foco Legal, total, o que é muito, muito bom. Acrescenta bastante, né? legal. Ó, a gente Nesse tem pergunta aqui, Ma. Entre malas e mamadeiras, ela falou. Vocês já ouviram falar de Spreadcast. Café? Eu acredito que seja os pubs que fazem troca, os cafés, na verdade, né? Hum, E eles fazem aulas de idiomas. Então, assim, você vai pro café, você vai tomar hum. um breakfast, um café da manhã, e aí você fica lá, só que eles têm trocas de pessoas. Então, vem, por exemplo, um irlandês vai pra lá, e aí você pode conversar com o irlandês em inglês. Eles fazem uma roda, uma mesa de roda, com Ah, 4, 5 pessoas, e cada um com um irlandês na mesa, que aí você pode conversar em inglês, fazer a prática. legal, Eu legal. acredito que seja isso. Tá, eu nunca tinha ouvido falar. A Aline perguntou onde seria mais fácil conseguir um intercâmbio. A Irlanda. A Irlanda é o país mais fácil de conseguir e mais barato. A Irlanda, hoje em dia, quando eu vim há 2 anos atrás, eu gastei 30 mil reais com tudo, porque para fazer o intercâmbio de 8 meses, você precisa comprovar uma renda. Né? Assim Hum, como todos os intercâmbios, tirando Dubai, que é o único lugar que não precisa comprovar. Mas a Irlanda é um dos mais baratos, né? E menos burocrático. Então, você tira o visto aqui na Irlanda. Você veio com 3 mil euros, com toda a documentação que a escola e a agência te dá, e aí você já consegue tirar o teu visto. É assim, muito fácil mesmo. Não precisa falar hum. inglês, você não vai conversar com eles exatamente, né? Você só mostra os documentos, os 3 mil euros da comprovação, paga os 300 euros do visto e já tá dentro. É E muito isso quando fácil. você vai para aí, porque nos Estados Unidos você precisa ter o registro da escola, você precisa ter pago a matrícula, ter pago o primeiro semestre, tudo. Aí você marca para ir pro, assim, isso é o pouco que eu sei, né, do visto de estudante dos Sim, Estados Unidos. Aí você marca, vai no consulado, faz a entrevista e espera. aí paga paga o visto, se pegar, pegou, se não pegar, pagou. É, Uhum. aí para a Irlanda é a mesma coisa? Precisa ir no consulado ou tipo, chega na Não. Irlanda com essa papelada? Para a Irlanda você tem que ter pago 100%, né? Mas você não vai no consulado irlandês no Brasil. Já é aqui na Irlanda. Então as Hum, possibilidades de você ter o teu visto 100% aceito é muito grande, porque você já está aqui. Eles não vão pedir para você legal. voltar. E você Então tá com isso a acaba sendo, papelada. sim, acaba sendo muito mais fácil. Já a Espanha, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, precisa tirar o visto no Brasil, né? Fazer todo esse processo, assim como os Estados Unidos, Canadá, precisa tirar o visto no Brasil, né? Fazer todo o pagamento do curso, para aí sim dar entrada no visto. Que isso é um pouquinho mais burocrático, bem mais burocrático, Uhum, né? sim. Dubai é um dos únicos países que você também, assim como a Irlanda, tira o visto lá em Dubai. A própria Hum, escola que faz todo o processo burocrático, você não precisa se preocupar. E não precisa comprovar renda. Mas Dubai hum, sai mais caro do que Dublin. Se em Dublin hum. você vai gastar 35, 40 mil reais, Dubai vai sair uns 40, 42, mais ou menos. Tá. Que eu imagino que também não é só o preço do curso, tem o custo de vida também, né? Tem Sim. aluguel, tudo isso. Sim, você tem que ter acomodações pagas por no Ah, mínimo aí uma semana, né, para você ter um período para você mostrar para eles que você não vai ficar, por exemplo, na rua ou hum. que você não tá desamparada, você tá por aí, né, vagando na rua. Então eles pedem essa acomodação, no mínimo uma semana. Todos os Ah, países. tá. Interessante. O Roberto está perguntando, o Roberto é meu pai, tá? Ele está perguntando se precisa ter um sponsor Na para Irlanda, Irlanda. não. Na Irlanda, você precisa trazer esse dinheiro com você. Então, por exemplo, quando eu vim, né, eu não tinha conseguido juntar dinheiro totalmente. E aí eu tive que pedir um dinheiro emprestado para algumas amigas. Foi coisa assim de 3, 4 mil reais.
Eu pedi esse dinheiro emprestado, coloquei na minha conta para comprovar, né, para imigração aqui. E depois de eu ter conseguido tirar o visto, eu mandei de volta para elas. Então foi bem fácil, assim, né? Porque depois Não você precisa. chega aí e pode trabalhar, né? Sim, aí você pode procurar um emprego. Tem o Uhum. processo, né, de 2 meses, então eu sempre falo que demora em torno de 2 a 3 meses para você conseguir arrumar um trabalho. Porque um mês é basicamente tirando o visto aqui. Então, você chega, começa as aulas, aí sim você vai dar entrada no visto de estudante. Que aí é aprovado rápido, mas tem aquele processo de burocracia de 15 dias para você tirar o visto. Para eles Tá, te mandarem um entendi. cartãozinho do visto para tua casa. E só depois disso você pode procurar um trabalho. Porque tem que ter a documentação, né? Sim. Então, comentaram aqui, falaram, nossa, é bem caro. Se você falou aí na faixa dos 20 mil e tal. Como é que é isso? É parcelado? É mês, é esse valor total dos 8 meses e aí você paga mês a mês? Como é que funciona? Então, é assim, ó, o curso, na época que eu vim, eu paguei 10 mil reais, há 2 anos atrás. Então, anualmente, esse curso aumenta. Eu sempre dou a dica também para os meus alunos. Opa, errei a câmera. Virou. Para os meus alunos, que assim, o quanto antes você fechar o teu curso, mais barato você vai pagar. Porque tem o reajuste anual. Então, isso vai ficando cada vez mais caro, né? Tem uma porcentagem que eles aumentam anualmente. E o curso, hoje em dia, está custando uma média de 12 mil reais. Um curso de 24 semanas, que aí seria 6 meses estudando, e automaticamente o governo te dá 2 meses de férias. Então, aí você tem os 8 meses completo. Então, esse curso de 6 meses, mais básico, assim, na escola mais básica, custa aí nessa faixa de 12.500. Esse valor você consegue parcelar em até 12 vezes. Ah, tá. A maioria das escolas parcelam em até 12 vezes, tem algumas que parcelam até em 15. Então, isso acaba sendo muito bom porque você consegue planejar isso um ano e meio antes E de isso é em vir. real. Isso em real, isso. Então, ó, eu estou pensando aqui. Eu pago 12 mil reais dividindo em 12 vezes. Eu Uhum, chego aí em um mês, 2 meses, eu consigo um trabalho. Estou sim. pagando meu custo de vida e eu estou ganhando em euro, Uhum, o que é muito que, bom. que é R$ 6. Aqui, na verdade, o estudante pode trabalhar 20 horas semanais. Então, a gente trabalha praticamente 4 horas por dia, de segunda a sexta. Só que os horários é um pouco confuso. E no verão, você pode trabalhar 40 horas. Então, assim, nas suas férias, esses 2 meses, você pode trabalhar 40 horas. Então, você ganha em dobro, mesmo estando de Uhum. férias. Aqui a gente ganha 10, agora foi para 10,80, se eu não me engano, a hora. Então, até o estudante, você chega que você já ganha 10,80, né? É uma faixa. O que acaba sendo muito bom. Então, por mês, você tira em torno de 800 euros. Nossa, que legal. Então, Que é muito alto. Mesmo você traz isso para trabalhando 4 real. horas, Legal. A você tira. Aline falou qual a melhor área para se trabalhar na Irlanda. Então, depende muito do teu inglês, né? Se você tiver um inglês bom, então um inglês avançado, intermediário do Brasil, você vai chegar aqui mais ou menos na faixa do inglês intermediário. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar num café, você consegue fazer café, você consegue trabalhar em eventos, como garçonete. Área de recepção é um pouco mais difícil. Aí eles pedem um inglês bem mais avançado. Você tem que Como eu entender, né? cheguei, eu cheguei aqui com inglês zero. Eu não sabia falar basicamente nada. Só as Uhum. cores, números e bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Então, esses trabalhos, para quem não sabe falar inglês, são os trabalhos de cleaner, né? Lavar Uhum. prato, Uhum. fazer entrega de comida. Então, são os trabalhos assim mais básicos, mas você ainda tem que treinar um pouquinho o teu inglês para fazer entrevista. Então, tem Uhum. esse ponto, né? Até hoje eu ainda trabalho de cleaner, então eu trabalho conciliando o cleaner, porque são só 4 horas por dia, com a Uhum. agência.
né? Então eu consigo aí me manter nesses dois. Legal. Ma, eu sei que a gente tá, o tempo está acabando aqui. Como é que você Acabando. tá? A gente pode fazer as perguntas ou você tá? Pode fazer. Pode fazer, só ler aqui as perguntas, porque você já esclareceu todas as minhas perguntas. Ai, A pergunta, falaram aqui assim: queria muito fazer o curso de inglês fora do Brasil, mas seria para o meu marido e para mim. E precisaríamos estudar cada um num horário diferente para poder alternar com os cuidados dos nossos filhos. isso é Existe esse tipo de possível. pacote assim? Sim, porque na verdade assim, o pacote ele é para cada pessoa. Então cada uma das pessoas vai ter que comprovar os 3.000 euros. Então ela comprova os 3.000, e ele comprova os 3.000. A única questão é que em Dublin não pode trazer filhos. Então o estudante não Uhum. pode ter, a não ser que os filhos forem maior de 18. Aí você Ah, pode trazer o tá. filho como intercambista também. Então, ele também comprova os 3.000 euros. Mas a Austrália, você pode levar dependentes. E Ah, aí então tem é uma dica. sim, a Austrália é muito bom porque você pode levar dependentes, mesmo como estudante. Você precisa comprovar uma renda um pouco maior por conta dos filhos, né? Mas tem sim como levar o filho. E o bom é que você tem o horário tanto de manhã quanto à tarde para estudar. Então vocês dois conseguem sim conciliar para cuidar dos filhos. Tá. Se eu fosse fazer uma consulta com você, as suas consultas são grátis, né? Para fazer Sim. pergunta e tudo. Você também conseguiria me vender um pacote para a Austrália ou você vende para a Irlanda? Não, vendo para todos. Para Até todos. a Legal. África do Sul. Tem Legal. voluntariado na África do Sul. Nós temos esse pacote, então a gente tem todo um treinamento, né? Por exemplo, eu nunca morei lá, como que eu vou saber, né, exatamente? Então a gente tem um consultor, os consultores da agência Viajar Mais, cada um já morou em um país diferente. Ah, Então tem a Gabi, legal. tem a Amanda, que mora inclusive na Espanha, a Gabi já morou na Espanha, a Gabi já morou aqui, a gente tem um pessoal que já morou na Austrália. Então, cada um de nós vai passando uma informação, né? Porque a gente precisa realmente saber como foi. E às vezes acontece até de eu fazer grupo com o meu cliente, com esse outro consultor que já morou lá, até mesmo para o cliente pedir dicas específicas de ruas, como eu falei, onde eu posso Hum, morar. Então, acaba sendo muito bacana, porque a gente faz tudo isso gratuitamente, né, para os nossos clientes. que legal. Perguntaram aqui se tem juros no parcelamento. Não, na verdade, o que que acontece? Tem dois tipos de contratos, né, que as escolas daqui da Irlanda fazem. Então, tem um contrato você pode escolher pagar juros, porque, por exemplo, hoje em dia, vamos supor que você vai comprar um pacote de intercâmbio comigo hoje. O teu curso custa 3.000 euros. Vamos supor, curso de 8 meses. Uhum, Em reais vai dar em torno de 12.000, vamos supor. Tá? Não, ok. não é real porque o euro tá alto. Só que o euro hoje, vamos supor que a gente fechou esse contrato com o euro a cinco reais. Hum, Então, quando chegar próximo do teu intercâmbio, né, você pode pagar a variação cambial. O que que é a variação cambial? Você pagou 3.000 euros no teu curso do intercâmbio. Então, quando estiver chegando próximo, o euro tava 5 reais naquela época, você vai fazer você vai cobrir esse euro. Então, vamos supor que o euro hum, foi para 5,50. Você vai ter que pagar essa diferença dos 50 centavos a cada euro. Então, essa é a variação cambial. Ou pode acontecer do euro diminuir. Então, por exemplo, agora tem gente comprando intercâmbio mesmo com o euro nas alturas, porque a gente tem grande probabilidade também do euro descer. Então, a pessoa, quando ela for fazer o intercâmbio, o euro pode ter diminuído, e aí a agência tem que devolver esse dinheiro para ela, de acordo com o que está em contrato. Então, a variação legal. cambial ajuda nesse sentido. Então é justo para os dois lados. Sim, você tem um risco, né, que pode subir muito, ou pode diminuir bastante também, você pode ganhar. É, assim como qualquer coisa, qualquer negócio com câmbio, né? Não tem como. Sim, é sempre com a variação cambial.
O Roberto falou aqui, perguntou aqui, o fato de você ter feito um intercâmbio vai te ajudar no futuro a retornar para esse país e conseguir um visto de estudante long term? Então, por exemplo, se eu quero fazer faculdade depois aí. Na verdade, não muda, né? O que vai mudar no meu inglês. Então, na experiência que eu tive aqui, né, o inglês que eu consegui para fazer a faculdade, aí sim, mas eles não olham o teu histórico. Isso Hum. não dá aquela forcinha que a gente queria. Entre malas e mamadeiras falou que o inglês do nível The Book is on the Table. Esse é o nível dela. Dá para chegar aí com o nível The Book is on the Table, né? Tá tudo bem. Dá sim, dá pra gente vir cantando as musiquinhas que a gente aprende. Tá certo. Eram essas perguntas que eu tinha para você. Tem alguma dica adicional que você quer dar pra gente? Gente, nunca deixe de sonhar. O intercâmbio não é um bicho de sete cabeças. É possível sim realizar. Então, tudo precisa de um planejamento, né? 1 ano, 2 anos antes, sempre tá planejando para fazer acontecer. E assim, tem gente que fala, e se eu fechar o intercâmbio agora e, sei lá, daqui 2 anos eu ficar grávida, não conseguir fazer o intercâmbio? Então, tem contrato, tem devolução sim do valor, né? Então, tudo é possível. Tem risco para todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar positivo sempre, Legal, legal. com planejamento. É